lição de hoje é a lição de número 3, 19 de abril, eleição e predestinação. Me permita, desde já, fazer um comentário em relação a isso. A doutrina de hoje é uma doutrina que ela é profundamente bíblica. A gente vai encontrar ela nas páginas da Escritura, no texto sagrado. Já na leitura bíblica em classe, a gente vai perceber claramente que a carta aos Efésios é um dos textos que trata sobre isso. No entanto, não é uma doutrina muito simples. É uma doutrina que tem gerado discussões há séculos acerca dela. Existem diferenças, divisões em relação a isso, sobre o que seria a eleição, o que seria a predestinação. Eu sei que tem muita gente que faz disso um verdadeiro cavalo de batalha, né? Igrejas se dividiram por conta dessa concepção do que vem a ser eleição e predestinação. Nós somos uma Assembleia de Deus, estamos lendo a partir da revista da CPAD e vamos aqui adotar uma visão bíblica, porém com uma interpretação pentecostal, que é o nosso ponto. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade, pode mandar a pergunta pelo chat, que dá certo, né? Eu vou lendo e vou respondendo durante a aula mesmo, no momento que for conveniente. Não é só o irmão escrever. Se por um acaso for uma coisa que queira perguntar ou participar, o senhor também pode pedir para liberar, o senhor pode liberar o seu microfone e fazer a colocação. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso e depois respondo, certo? Ninguém sabe de tudo. Eu nunca me coloquei nessa posição de que é o sabichão, né? Então, aquilo que eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pesquiso, né? Então, vai dando certo. Então, esse tema de hoje, eleição e predestinação. Texto áureo diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário, mas o sentido de beneplácito é de acordo com o seu consentimento, de acordo com a autorização de Deus. Verdade prática nos diz, segundo a sua presciência, a capacidade que Deus tem de saber todas as coisas de antemão, Deus nos elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Observe que dois verbos, crer e perseverar, né? Então, aqueles que vão crer e vão perseverar na fé em Cristo serão salvos. Isso, de alguma forma, faz parte do bojo das coisas que o nosso Deus, desde sempre, sabe. Leitura bíblica em classe, nós pulamos. Leitura bíblica diária, nós pulamos. E leitura bíblica em classe, nós vamos fazer do texto referência. A palavra de Deus diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo, em quem temos redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça, que nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade,
segundo o beneplácito que propusera em si, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós vamos, como objetivo geral, tentar entender essa questão da presciência, quais pessoas seriam que em Cristo seriam predestinadas a receber essas bênçãos espirituais. Então, o objetivo é esse da nossa aula de hoje, entender a diferença entre eleição e predestinação, como ocorreu a eleição divina e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Pronto. Entrando já aqui na nossa lição, como nós observamos inicialmente, esse assunto não é um assunto tão simples. Ele faz parte de um corpo de estudo maior. Você vai indo no seminário, pesquisando, fazendo um curso teológico, você vai estudar esse assunto dentro de um campo da teologia sistemática, que é a doutrina da salvação, a soteriologia. Esse assunto é o assunto, por exemplo, que divide igrejas, por exemplo, igrejas da Reforma, igrejas mais tradicionais, como é o caso de uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, divide, por exemplo, com uma igreja como a Assembleia de Deus. Então, é um assunto que existem pontos que estão sendo debatidos aí há pelo menos uns 400 anos, e não vai ser numa aula de EBD que a gente vai resolver esses dilemas que já têm sido debatidos há séculos na história da igreja. O nosso objetivo, então, portanto, é ler o texto sagrado e ir acompanhando de um modo bem específico. E aí, claro, gostei muito desse posicionamento, nós vamos abordar os conceitos e a interpretação pentecostal, por ser o nosso campo de atuação. Nós somos uma Assembleia de Deus, somos uma igreja pentecostal e nós vamos abordar isso dessa maneira. Então, o ponto 1 vai dizer, nós somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Qual é o ponto aqui? Primeira coisa, serve para a gente entender como o nosso Deus é, o processo, a ação do nosso Deus para a salvação. O texto sagrado, por exemplo, em Apocalipse, vai dizer que Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes que o Senhor Deus, pela força do seu poder, criasse todas as coisas, ele já providenciou a salvação em Cristo Jesus. Por que isso, irmão? Porque Deus é Deus, Quando ele cria o homem, o ser humano, ele não foi criado para o pecado. Deus não criou o homem para pecar. Porém, o homem, no seu estado natural, em Adão, no seu estado de liberdade inicial, ele havia a possibilidade dele tomar decisões. A nossa relação com Deus, irmão, sempre é uma relação de amor, Nós nos voltarmos em amor para Deus, e esse amor exige liberdade. Já pensou um amor obrigado, Já pensou se eu chego para minha digníssima esposa e falo assim, Manila, você é obrigada, a me amar. Se você não me amar, você não tem essa opção, É difícil, Porque eu acredito que o amor, ele exige essa
opção, essa liberdade, né, de escolha. A gente opta, né, a gente escolhe. E claro que para nós termos uma relação voltada para Deus, uma relação em amor com Deus, e isso, óbvio, para a glória de Deus, o ser humano, ele é criado para glorificar a Deus, é necessário que o ser humano, o Adão, tivesse a possibilidade de rejeitar, né? E o Senhor Deus sabia disso. O Deus só considerou, e aqui eu estou citando C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples. O Senhor achou que valia a pena, né, para que a criação fosse feita com pessoas que expressam a imagem e semelhança de Deus. E que essa imagem e semelhança de Deus, ela é expressa no amor a Deus e no amor ao outro, né? Observa, ainda no paraíso, mesmo Deus já tendo esse relacionamento de amor com Adão, ele declara que não era bom que o homem estivesse só. Ou seja, mesmo no paraíso, sem conhecer o pecado, o Senhor Deus, por ser amor, como diz o texto sagrado, né? Deus é amor. Ele sabe que o amor ele se expressa em relacionamentos, tanto num relacionamento vertical, nós para com Deus, quanto num relacionamento horizontal, nós com os outros, né? O Deus que se apresenta como nós, né? Façamos o homem à imagem e semelhança, ele considera que é necessário uma relação de amor mais ampla. Isso é a realidade. Nós amamos uns aos outros e amamos a Deus como uma expressão da imagem de Deus em nós. Porém, como nada que Deus faz é improvisado, isso aqui que é importante a gente frisar. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa, né? Seria até estranho se de repente, vou aqui imaginar com vocês. De repente, Deus para e fala assim, vale o que aconteceu. Eu nem imaginei que ia acontecer, eu não tenho solução para isso. Ia ser estranho, seria um Deus muito limitado. Então, desde antes da fundação do mundo, o Senhor Deus já providenciou a solução para o pecado, a solução para o dilema humano. Né? O Senhor Deus já providenciou o nosso caminho de volta para o Pai. Isso é tremendo. Irmãos, não existe nada que fuja do controle, da vontade, do cuidado do nosso Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso, né? O Senhor, desde sempre, providenciou o Cordeiro para que nós tivéssemos como voltar a Ele. E a questão é, como é que funcionou essa eleição divina? Aqui a gente vai referenciar Efésios, capítulo 1, verso 4. 3 aspectos. Nós fomos escolhidos? Sim. Nós somos escolhidos, glória a Deus por isso. Mas como é que esse aspecto, em quem nós fomos escolhidos? Em quem? É uma pergunta maravilhosa. Observe, voltar aqui rapidinho, só para a leitura bíblica. Também nos elegeu nele. Nós somos escolhidos por Deus? Somos. Mas como nós somos escolhidos? Nós somos escolhidos, eleitos de Deus em Cristo Jesus. Qual é a ideia de ser em Cristo Jesus? A ideia, irmãos, é que o Senhor Deus e a eleição é um ato ativo de Deus, não é um ato passivo, é um ato ativo. O Senhor Deus, ele funda em Cristo Jesus a igreja do Senhor Jesus. E a eleição de Deus
é uma eleição que fala acerca da obra de Deus. A irmã Nila está falando que a minha tela está aparecendo ainda, a revista para vocês? Tá? Tá, pronto. É que eu estava mexendo rápido, pode ter tido uma falha na sincronização. Na tua não está, não? Dá uma olhada na tua configuração do celular para ver se ele não está com um ícone como se fosse um alfinete travando na tua tela, na visualização de alguém, certo? Dá uma olhadinha no teu celular, mas que é na sua visualização. Certo? Pronto. Perfeito. Qualquer falha na transmissão, me avise, certo? Para a gente ir acompanhando junto na revista. Então, por isso que a nossa escolha é em Jesus. Ela é cristocêntrica. Nós somos escolhidos em Cristo Jesus. Então, observa. Quem é a eleita de Deus é a igreja de Jesus. Isso, irmãos, é um entendimento extraordinário. A igreja de Jesus é a eleita. E eu me lembrei aqui de um texto sagrado, ver se eu localizo aqui rapidinho com vocês. João, olha só que texto maravilhoso. Está na segunda carta de João, capítulo 1, capítulo único, né? Só tem um capítulo. Né? Primeira de João, perdão, segunda de João, no verso 1 diz assim: o presbítero, João, a senhora eleita e aos seus filhos. Aí a pergunta, quem é essa senhora eleita? Existe uma visão aqui que o presbítero João, o apóstolo João, pode estar se referindo à igreja do Senhor Jesus, como a senhora eleita e aos seus filhos. Então, isso é bem interessante. Tem outras possibilidades de interpretação da senhora eleita. Tem pessoas que acreditam que senhora eleita é, de fato, uma irmã, ele está escrevendo para uma família, mas, no geral, a maior parte das pessoas vão entender que 2 de João, verso 1, diz que a senhora eleita é a igreja do Senhor Jesus. Então, nós somos escolhidos em Cristo. A igreja é escolhida, a igreja é eleita de Deus, desde sempre, desde a fundação do mundo. Em que tempo se deu a escolha, né? Essa eleição? Nós já vimos isso antes da fundação do mundo. E por que Cristo fez essa eleição? Com a finalidade para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Observa, isso daqui é um negócio maravilhoso. Em um único verso, Paulo está apresentando o processo da eleição do modo bem consistente. Nós somos escolhidos em Cristo desde antes da fundação do mundo e nós somos escolhidos com a finalidade, com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis. Sobre os santos e irrepreensíveis, nós já vamos chegar lá, quando chegarmos no ponto 1.3. Ok. Só que vale a pena também. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Deixa eu marcar também. Em união com Jesus Cristo, e ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então, o ponto aqui principal, eu acredito que todos os cristãos, todos, eles têm o testemunho interno do Espírito Santo que nos afirma, nos assegura que Deus tem nos escolhido.
Sabe? Eu acredito que todo crente sabe, no fundo do seu coração, que ele é um escolhido de Deus. Que Deus o escolheu, que Deus o chamou com braço de amor. Eu acredito fundamentalmente nisso. Só que em que momento essa escolha se estabeleceu na nossa vida? Bom, foi uma escolha que se estabelece a partir do momento em que, através da fé, por meio da fé, nós chegamos à graça de Deus. A salvação é pela graça, né? Nós nos tornamos parte do corpo de Cristo, parte da igreja de Cristo, pela graça. É a graça de Deus que toca o nosso coração, é a graça de Deus que nos converte, que nos transforma, que muda a nossa natureza. E a partir dessa obra da graça de Deus, nós podemos nos voltar para Deus e nós sermos feitos igreja de Deus. E eu tenho certeza que todos nós sabemos, o testemunho do Espírito Santo no nosso coração é que isso é uma obra de Deus. É Deus que fez isso na nossa vida. Eu tenho tranquilidade em relação disso. Sem dúvida, o Senhor Deus sabe, né, a sua presciência, ele tem conhecimento daqueles que, no final da história, irão se voltar, aceitar, se entregar ao convite de amor em Cristo Jesus e o que vão permanecer da fé. Se o Senhor Deus não soubesse disso, alguma coisa estaria muito estranho na sua divindade, né? Um Deus que não sabe de todas as coisas foge às características basilares do Senhor Deus. Então, é natural, essa presciência de Deus existe desde a eternidade. Eu acredito que isso não seja dificuldade para nenhum de nós. Até aqui eu deixei bem claro tudo. Ficou alguma dúvida? Se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade. Pode perguntar pelo chat. Tranquilo até aqui? Maravilha. Então, bora lá. Ok. Nós entendemos, então, que nós fomos eleitos em Cristo, tudo mais. Só que existem condições para a eleição. O que é essa condição? Primeira coisa que a gente tem que observar que a salvação em Cristo é oferecido para todos. Aqui tem um texto referencial. Eu sei que vocês conhecem João 3,16 decorado, né? Que é aquele texto que a gente chama de o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? Como é que eu entendo todo o Novo Testamento, toda a Bíblia? Através de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui a verdade Deus deu Jesus, né? Para que todo aquele que crê em Jesus possa obter a salvação. Aí que a gente precisa ter um cuidado. Porque o que acontece? A palavra mundo, ela pode significar um bocado de coisa na Bíblia, sabe? Às vezes a palavra mundo pode se referir a um sistema mundano, né? Um sistema dominado pelo maligno, é uma possibilidade. Pode se referir ao planeta, né? A criação, o mundo enquanto planeta. E pode se referir às pessoas. Bora lá. Bora imaginar aqui, qual é que encaixa melhor aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se esse mundo aqui fosse o sistema mundano, o sistema maligno, encaixa no verso, né? Já pensou porque Deus amou o sistema maligno de tal maneira? Não, não tem sentido isso. Deus, ele não ama o sistema dominado por Satanás, pelo amor de Deus, né? Muito pelo contrário, o Senhor Deus abomina o pecado e a Bíblia, ela é recheada de referência em relação a isso.
Então aqui está falando sobre a criação, está falando sobre o planeta. Que Deus amou o planeta de tal maneira que deu Jesus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ou seja, o planeta vai crer em Jesus, também não cabe na leitura bíblica. Então, a melhor forma da gente entender esse mundo aqui de João 3,16 são as pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crer vai ter a vida eterna. Pronto. Todo aquele que crê. Simples assim. Se a pessoa receber a palavra de Cristo, o Espírito Santo obrar a fé no nosso coração, a fé é obra do Espírito Santo em nós. A graça de Deus atua em nós. Irmão, entenda, nunca ninguém vai para Deus porque quer. Nunca, nunca. Nós, no próprio livro de Efésios, a gente vai ver isso, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ninguém quer Deus, ninguém busca Deus, ninguém. Agora, o fato é que quando a obra de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus toca na nossa vida, a gente é transformado e essa fé gerada em nosso coração faz com que a gente se arrependa, e aqui eu estou voltando para a revista, se arrependa do nosso pecado, a gente reconhece o quão pecadores nós somos, nos arrependemos, e aí eu spoiler para vocês, viu? Sobre essa questão de arrependimento, inclusive no devocional de hoje à tarde, no devocional diário, vou estar abordando um pouquinho sobre essa questão do arrependimento. Fecha parênteses. Então, assim, sem arrependimento, ou seja, aquele reconhecimento que nós somos pecadores e que nós precisamos de Deus, a gente não vai chegar à fé. Eu só reconheço que eu tenho um Salvador quando eu percebo que eu preciso de salvação. Isso é fato. E eu só chego na obra de Cristo, na graça, naquilo que Cristo conquistou para mim, pela fé. Outro ponto importante. A fé, ela em si não salva ninguém. Quem salva é Jesus. É Jesus que nos salva. Por isso que o que não vai nos salvar não é a qualidade da minha fé. Se eu tiver muita fé, eu vou ser salvo. Se eu tiver aquela fé bully, sabe o que é o fé bully? É pouca fé, né? Piada horrorosa. Então, se eu tiver só pouquinha fé, não, eu vou ser salvo da mesma forma. Porque, queridos, quem me salva é Jesus, não é a minha fé. Você está entendendo isso? Então, assim, quem salva é Jesus. Observa. Agora, eu preciso que o Espírito Santo trabalhe e gere no meu coração fé para que eu possa chegar à graça, chegar a me apropriar dos benefícios da cruz do Calvário. O que é fundamental a gente destacar sempre: nós fomos eleitos por iniciativa divina. Irmãos, não existe aquele negócio que pregador às vezes gosta de falar. Dê um passo para Deus, que Deus dará 2 passos para você. Isso não existe. O Senhor Deus deu todos os passos necessários ao nosso encontro. Ele saiu do céu, assumiu forma de homem, morreu na cruz, ressuscitou o 3º dia, voltou às mansões celestiais, enviou o Espírito Santo. Tudo isso Deus fez para que nós pudéssemos chegar à salvação. Então, a participação do ser humano é ínfima no processo da salvação.
A nossa parte é a parte de nós nos rendermos, depormos as armas. E aqui eu estou usando outra expressão do Lewis no cristianismo puro e simples. Né? Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos entrincheirados, alistados no exército de Satanás, com armas em punho, odiando a Deus. Odiando a Deus. Se nós pudéssemos, no nosso estado pecaminoso, tirar Deus do trono, nós teríamos o feito. Isso daí está expresso no Salmo, se eu não me engano, Salmo 2. Deixa eu conferir aqui rapidinho. Olha só, Salmo 2, como mostra perfeitamente esse estado do homem, das nações que se enfurecem contra Deus. Salmo 2. Por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam. As autoridades conspiram contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Olha só, as nações todas se voltam contra o Senhor e contra o ungido de Deus. Isso é tremendo. Eu amo o verso 4, tá? Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Ou seja, é absolutamente ridículo a rebelião de Satanás, seus anjos e homens pecadores contra aquele que detém todo o poder. Então, observa, o ser humano, ele era contrário a Deus. E foi a obra de Cristo, o amor de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, que muda esse cenário. Então, tudo é proveniente de Deus e nada é proveniente do homem. A nossa parte é só nos render, depor as nossas armas, nos render aos laços amorosos, aos braços de amor, ao chamado amoroso de Jesus. Só isso. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Eu vou acelerar, irmãos, porque eu estou no ponto 1 ainda, viu? Então, senão eu vou terminar essa aula hoje muito tarde. Mas alguém tem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Podem ir para frente? Maravilha. Então, bora lá. Qual é o objetivo? Por que Deus nos fez isso? O objetivo é de nós termos uma vida santa e irrepreensível. A palavra aqui que está sendo destacada é uma palavra que mostra principalmente a ideia de separado, né? A ideia de separar de quê? Separado do pecado, separado do sistema, trazido para Deus, né? Tem a ideia de separado em termos de pureza. A palavra ágios, ela também vai trazer esse sentido de limpeza, pureza. Então, tudo isso tem um conceito muito atrelado a essa obra de Deus. Observa, o salmista também vai dizer que a mão do Senhor nos alcançou quando nós estávamos num charco de lodo e nos fez assentar entre os príncipes. E a pergunta é, tu acha que a gente vai assentar entre os príncipes ainda elameados? De forma nenhuma. O processo de Deus nos separar, ou seja, nos trazer para Ele, é um processo que, obviamente, vai trabalhar nessa santificação, /limpeza, /purificação, para que nós possamos estar na presença de um Deus que é santo, santo, santo. Sem dúvida isso. E a ideia de irrepreensível, ela mostra algo como sem defeito ou inculpável. Então, observa aqui. Cuidado que a gente tem que ter ao se deparar com essa doutrina. A gente precisa entender que, irmãos, por mais que nós, hoje, não sejamos ainda perfeitos, e ser santo não é ser perfeito, é ser separado, mas tu observa que a obra que Deus vai fazer na nossa vida
a partir da cruz de Cristo, é uma obra que vai nos transformando de tal maneira que ele vai nos corrigindo, que ele vai trabalhando na nossa vida, de tal modo que a gente, um dia, no porvir, a gente vai conseguir estar verdadeiramente à semelhança do Filho de Deus. Né? O que é que Deus está fazendo em nós? Deus está cada vez mais, pelo seu Espírito Santo, formando em nós Cristo. Né? Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Né? Ele está transformando-nos em pequenos cristos, digamos assim. E aqui é uma força de expressão, né? Não estou falando em termos de igualar-nos à divindade e majestade de Cristo, mas essa transformação, essa restauração completa da imagem de Deus em nós. O padrão de Deus é muito alto do ponto de vista ético e moral. E a gente, irmão, nunca diminui esse padrão. Não é porque a gente ainda não chegou lá que a gente vai baixar o padrão de Deus. Isso, ou seja, nós precisamos ter uma nova vida. Uma vida nova. Né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós precisamos viver de modo diferente. Então, tudo aquilo que é característico do velho homem, a gente precisa cada vez mais tirar da nossa vida. Mentira, furto, palavras torpes. E aqui eu quero apresentar a ideia de palavras torpes de duas maneiras, tanto como a questão de xingamentos e palavrão, que é algo que a gente tem que vigiar, né? Mas também aquelas palavras amargas. Né? Tem gente que, às vezes, falando com uma doçura gigante, ela envenena as pessoas e maltrata as que estão à sua volta. Então, não é porque você está usando palavras aparentemente suaves, que ela não deixa de ser uma palavra torpe. Então, tome cuidado, fale aquilo que for para abençoar, para edificar, para animar, sabe? Tenha boas palavras para as pessoas. Não permita que a sua boca seja canal de destruição na vida de ninguém. Finalidade, apresentar a Deus igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Isso é tremendo. Isso é tremendo. É isso que Deus tem feito na vida da igreja, irmãos. É isso que Deus tem feito na nossa vida. Talvez a gente não possa perceber o tamanho disso, a grandiosidade disso. No entanto, a gente precisa saber que dia a dia, e aqui a gente está falando de santificação, é um processo contínuo, sabe? Todo dia, Deus trabalhando um pouquinho mais na nossa vida, transformando a nossa vida, para que a gente seja um dia apresentado diante de Deus sem mácula, santa e irrepreensivelmente. Maravilha. Tranquilo até aqui? Podemos ir para frente? Tranquilo? Ok. E aqui no ponto 2 a gente vai ver que a gente vai ser predestinado para a adoção de filhos. A palavra predestinar mostra o destino de eleito que foi feito na eternidade. Então, repito, o mesmo Deus que providencia o Cordeiro desde antes da fundação do mundo, ele é poderoso para saber quem de nós estará na eternidade com ele, né? Quem de nós irá escutar e receber de bom grado o chamado do Espírito Santo para nós nos curvarmos diante de Cristo. E essa ideia é bem essa, né? De determinar antes, né? Ou seja, predestinação é desde antes já estarmos
de alguma forma, determinado por Deus. E essa ideia aqui é uma ideia principalmente de que, aqui eu vou até ler essa parte para ficar mais claro. A predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo para um povo de si mesmo. E a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Irmão, se nós fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus em Cristo Jesus, é natural que Deus tenha um propósito definido para o caminhar da sua igreja. Isso é natural. E é isso que a predestinação está apontando. Que a igreja do Senhor Jesus tem um caminhar já cuidado pelo Senhor Deus. Né? Já existe uma bênção determinada para a igreja do Senhor Deus. Entendeu? E, claro, que essa predeterminação, ela está vinculada à eleição de Deus. Deus nos elegeu, quando nos elegeu em Cristo, ele tem a sua vontade pré-estabelecida para a igreja que se cumprirá em nós. Isso é uma coisa que eu acredito não ser muito complicada de compreender. Por isso que o ponto aqui que a gente vai mostrar nessa questão de relacionamento entre um e outro é que nós, em Cristo Jesus, o caminhar da igreja, dentro daquilo que o Senhor desde antemão sempre soube, e além do que sempre soube, sempre conduziu na história, nós podemos estar seguros da obra que Cristo tem feito na igreja, estarmos absolutamente seguros da obra de Cristo na nossa vida, da obra de salvação, da forma como o Espírito Santo irá nos conduzir passo a passo nesse processo inteiro, desde que nós perseveremos em fé, sabe? Cultivando esse relacionamento com o Santo Espírito. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. Então, a predestinação dos salvos, ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Irmãos, isso é tremendo, sabe? É que, nunca se esqueça disso, a mesma graça, mesmo poder em Deus, mesmo poder do Santo Espírito, que foi derramado na nossa vida para nós nos achegarmos a Deus, entregarmos a nossa vida a Cristo, o mesmo poder nos ajudará e nos sustentará para que a gente consiga caminhar em santidade e perseverar até o fim. E aqui ele vai usar uma expressão que eu acredito que fala muito ao seu coração, né? Que fala muito ao meu. Nós nos tornamos, portanto, filhos por adoção. E o comentarista aqui vai ressaltar que a ideia de adoção não era muito comum entre os judeus, mas entre romanos era comum e era bem conhecida entre os gregos. Então, como é que Paulo está escrevendo aos Efésios? É uma igreja uma igreja gentia. Então, é natural que ele vá usar uma expressão que seja mais fácil para aquele povo daquela igreja compreender. E o que é que ele vai nos explicar aqui? Olha, irmãos, nós não éramos filhos. Nós não éramos filhos.
Nós estávamos separados, né? Separados. E agora, em Cristo, por essa obra, né? Por essa eleição faz com que a gente se torne igreja em Cristo. Agora, além de se tornar igreja, nós se tornamos filhos de Deus. E você sabe que o filho adotado, ele tem os mesmos direitos e benefícios do filho natural. O filho de sangue, ele tem direitos, né, advindos da sua herança, né, de ser herdeiro, né? E os filhos adotados, eles têm os mesmos direitos do filho de sangue. Então, observa a profundidade do que essa afirmação de Paulo está nos trazendo, né? Que nós, agora, somos feitos filhos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e que o ato de amor de Deus nos adotando fez com que estranhos e inimigos de Deus que nós éramos, fôssemos agora família de Deus. Irmãos, eu acabei de citar o Salmo 2, mostrando que a gente era inimigo de Deus, que a gente estava distante de Deus, que a gente, se pudesse, a gente destronava o Senhor Deus. E aí, de repente, olha só como Deus se move na nossa direção, irmão. Ele toca na nossa vida de tal forma que nos transforma de tal forma que ele fala, antes você era inimigo, agora você é família. Irmão, isso é grande demais. Isso é tremendo demais. Sabe, quando a Bíblia fala sobre graça, sobre favor imerecido, às vezes falta-nos essa percepção do que é que Deus está falando. E é um negócio assim gigantesco, sabe? Eu não sei você, mas se tem uma pessoa que é de fato minha inimiga, minha pessoal inimiga, talvez eu até consiga um dia, pela graça do Senhor, me reconciliar com ela. Mas daí até o ponto de tratá-lo como um filho, tem uma distância, meu irmão, gigantesca. Mas é exatamente isso que Deus fez na nossa vida. Sobre o privilégio da adoção, nós já temos comentado, né? Então, basicamente, direito de intimidade com o Pai, significa de ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Herdeiros da vida eterna. Tendo sido aceito por Deus, somos transformados em filhos para o louvor da sua glória. Maravilha! Glória a Deus! Show! Então, caminhando já para o final, dando uma finalidade, uma corridinha, pretendo terminar essa aula em aproximadamente 8 minutos. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo, por seu amor incalculável. Vocês, os que participaram da aula passada, a gente viu isso que é fantástico, né? As bênçãos espirituais, elas advêm do trono de Deus, né? São bênçãos espirituais, são bênçãos grandes, né? São as bênçãos que verdadeiramente nos importam, são aquelas que são derramadas na nossa vida a partir do trono de Cristo. E aqui ele vai citar algumas, né? Algumas situações. O soberano Senhor não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Irmãos, por que a gente precisa observar isso? Existe uma outra visão acerca
da eleição e predestinação, onde a visão de eleição não é baseada na igreja, mas é baseada no indivíduo. Então, a ideia que outras vertentes vão adotar é que Deus elege indivíduos para a salvação. Qual é o detalhe aqui? É que acaba descambando para aquilo que alguns vão chamar de dupla eleição de Deus. Se Deus escolhe indivíduos para a salvação, naturalmente, aqueles que não foram escolhidos para a salvação, Deus está, de alguma forma, escolhendo para a condenação. E aquele que não está entre os escolhidos de Deus, digamos assim, para a salvação, não existiria, portanto, esperança para a salvação deles. Não vou me detalhar muito, isso aqui é um comentário bem superficial, porque é um assunto, como eu falei no início da aula, é uma discussão que envolve aí 400 anos de discussão que a gente não vai resolver aí em 5 minutos que falta para terminar a aula. No entanto, o ponto que a gente precisa observar é isso. No final das contas, a parte que a gente sabe, que a gente pode saber, irmãos, todos aqueles que o Senhor derramar a sua graça, ouvirem a palavra de Jesus e confessarem o nome de Jesus como Salvador, serão salvos. Isso eu acredito que todo mundo tem muita tranquilidade. Todo que crer em Cristo Jesus será salvo. Todo que crer. Pronto. Então, como a gente entende que todo aquele que crê, né, que entregar a sua vida para Jesus, ele será salvo, a gente acredita que essa possibilidade ela é estendida para todos quanto ouvirem a palavra de Deus e de alguma forma se chegarem a ele. Simples assim. Que pessoas estão já definidamente condenadas e que acabou a história é muito duro, é uma expressão muito dura, que talvez seja difícil da gente encaixar com a obra de Cristo, talvez seja difícil da gente encaixar com quem Jesus é, quem Deus o Pai é, enfim. Mas nos limitando àquilo que a Bíblia afirma diretamente e sem entrar para a parte imaginativa, a nós basta a gente saber isso, que todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, crerem, entregarem sua vida ao Senhor, serão salvos. Bom, por isso que aqui ele vai falar sobre dupla predestinação, né? Em que Deus decreta que uns vão para o céu e outros vão para o inferno, é uma coisa que não está dentro do nosso corpo de fé. Então, a gente acredita que salvação é condicionada ao arrependimento e fé em Cristo. Pronto. Segundo a presciência divina, é porque Deus sabe, obviamente, quem serão aqueles que irão se salvar, aqueles que não irão se salvar. Então, isso eu acho que é uma coisa que é bem tranquilo. Eu acho que a postura em relação a isso é uma postura maravilhosa. Ressalto que tudo em relação à salvação é obra de Deus, é a obra do Espírito Santo. No entanto, todo aquele que crê será salvo, e isso aquieta o nosso coração. E, finalizando, a gente tem que entender que essa relação entre predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes já estava estabelecido. A redenção, isso foi, nós falamos no início da aula,
A redenção divina não foi uma medida de emergência. Que tem gente que às vezes não entende esse propósito de Deus e acha que a cruz foi uma improvisação de última hora. Misericórdia. O plano imutável do amor de Deus sempre esteve presente. Aqui tem referências para nós olhar, para nós entendermos isso. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Nos predestinou em Cristo Jesus. Isto implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. E esse que é o detalhe, irmãos. Para finalizar nossa aula, vale a gente ressaltar isso. Nós somos atraídos pelo amor de Deus. O que a gente precisa sempre, sempre, sempre é assentar isso no nosso coração, irmãos. Deus, ele não nos trata de acordo com os nossos pecados. Deus nos trata de acordo com a sua graça, de acordo com a sua misericórdia. E deixa eu repetir uma frase que eu ouvi algum tempo atrás, e me perdoe, eu não vou me lembrar a referência, mas teve algum pastor que fez o seguinte comentário: irmãos, ninguém vai para o inferno por causa do seu pecado. Vou repetir que eu achei ela importante. Ninguém vai para o inferno por causa do seu pecado. As pessoas só vão para o inferno se rejeitarem o convite de amor que Cristo faz. Isso é extraordinário, sabe? A gente entender que a nossa salvação não está estabelecida em nós. A nossa salvação está estabelecida em Cristo Jesus. É Cristo quem nos salvou. É Cristo quem pagou por todo o nosso pecado. Sabe? Não existe um pecado que seja maior do que a cruz de Cristo. O que a gente precisa fazer é isso, é reconhecer esse chamado de amor, sabe? A gente reconhecer o que Cristo fez com a gente, pela igreja, nós eleitos em Cristo. Que isso sempre esteve no centro do plano de Deus, a redenção da humanidade, que o propósito divino ele é estabelecido desde sempre em Cristo Jesus, e que a nossa parte é literalmente só aceitar o convite de amor que Cristo nos faz e abraçarmos pela fé o fato de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e que em Cristo nada nos separará do amor de Deus. Nada, nada. Então, irmãos, se por um acaso nós pecarmos, a gente, não que eu queira que os irmãos pequem, né? E como a irmã Nila está comentando aqui pelo chat, infelizmente, às vezes a gente, na nossa fé cotidiana, a gente acaba lidando com a salvação como se fosse por obras, ou seja, eu sou salvo porque agora eu não bebo mais, eu não fumo, eu não uso drogas, eu vou para a igreja, sabe, eu sou dizimista. Irmãos, nada disso nos obtém salvação. Quem nos obteve salvação foi Cristo Jesus. Não é pelas nossas boas obras, é por graça, né? Como a irmã Nila bem está comentando. Só que quando a gente abre o nosso coração para essa realidade que é pela graça, naturalmente o nosso coração vai se derramar perante Deus. A gente vai entender que, puxa vida, se o nosso Deus nos amou de tal maneira, o que poderá de fato nos separar, sabe? E aqui eu quero finalizar essa aula só citando o nosso querido João. João, certa vez, ele falou uma coisa que é muito importante.
Ele falou o seguinte: filhinhos, não pequeis. O conselho do apóstolo João é para que a gente não peque. Não peque. Sabe, o pecado é uma coisa que só nos causa mal, o pecado ele só nos maltrata, o pecado é terrível, porque ele promete algo que nunca vai entregar. A maior bobagem da gente é achar que o pecado vai nos trazer a satisfação que ele promete. Ele promete, mas não entrega, né? Então, assim, filhinhos, não pequeis, não pequeis. Mas, se pecares, oh, Jesus, às vezes o crente ele não anda em pecado, né? Ele não vive a prática do pecado, mas ele ocasionalmente vem a pecar. Se pecar, mas não pequem, mas se pequeis, saibam que existe o nosso advogado, Cristo Jesus, né? O nosso advogado fiel, ele verdadeiramente vai interceder pela gente, para o Pai. Ele verdadeiramente vai, como é que eu posso dizer, ser o mediador, né? Como ele é apresentado, o único que está entre nós e o Pai. Ele é o nosso mediador, ele é aquele que intercede por nós, ele é aquele que trabalha a nossa vida. O Espírito Santo não nos abandona em tempo algum e está sempre nos ajudando mais e mais para que a gente possa ser transformado por Cristo. Irmãos, muito obrigado pela participação de todos vocês. Algum tem alguma pergunta que queira fazer? Se não, deixa eu pegar aqui. É sim, propiciação. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela participação de todos. Até mais. A paz do Senhor.